Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom tê-los aqui na Escola Bíblica à Distância. É com prazer que nós estamos novamente falando com você e queremos que você possa desfrutar desse momento onde conversaremos mais uma vez sobre as coisas que vêm do alto, sobre aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Nós queremos aproveitar esse momento para juntos conversarmos contigo e aprendermos do coração de Deus ao nosso coração, sobre a Escola Bíblica Dominical. E eu convido você a fechar o seu olho, colocar o seu coração diante do Pai do céu, para que esse momento em que vamos conversar possa ser gratificante para a minha vida, para a vida do Luiz, para a vida do Elmo e também para a sua. Pai, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor é presente no momento em que gravamos essa aula, presente no momento em que cada um pode ouvir essa aula, presente no momento da eternidade para as nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus eterno, um Deus que conhece todas as coisas, que conhece o nosso coração. Não apenas no momento em que gravamos, mas no momento em que ouvimos, no momento em que refletimos e no momento em que possamos ouvir juntos a palavra do Senhor. Que a Tua santa unção possa guiar o nosso coração, a nossa mente, que o Teu Espírito Santo possa limpar os nossos corações para receber de Ti mesmo a orientação que vem do Teu trono e que junto possamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos e cresçamos no Senhor neste momento. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e esteja conosco em todos os momentos. E que o nosso coração esteja derramado diante a cruz do Seu Filho, Jesus Cristo, que morreu em nosso favor, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui em uma modalidade de aula um pouco diferente. Em vez de um professor, ou de dois professores, como já tivemos aqui na Escola Bíblica à Distância, tem 3 professores. E a gente vai discutir um pouquinho diferente a aula de hoje, porque a ideia é que a gente possa discutir sobre a escola bíblica dominical em seu aspecto do passado, como acontecia, ou como acontecia até 120 dias atrás, um pouco mais, um pouco menos, do presente, o que está acontecendo nesse momento aí de isolamento social, de pandemia, mas também sobre o futuro, ou sobre o antes, o durante e o depois. E refletirmos sobre isso à luz da palavra de Deus, à luz do que Cristo quer falar com a gente. Então, eu, Luiz e Elmo resolvemos conversarmos aqui e que você possa desfrutar dessa conversa e entendermos um pouco disso. E a nossa conversa vai ser mais ou menos assim. Nós pegamos exatamente essas três palavras, a escola, a palavra bíblica e a palavra dominical, e cada um de nós vai tratar deste tema, dessa palavra, e vai discutir o passado, o presente e o futuro. Eu vou começar conversando sobre o dominical, né? Na sequência, nós vamos ter o desenvolver aí, o Elmo vai estar falando sobre a bíblica, né? E vamos terminar com o Luiz falando sobre a escola, né? E no final nós temos uma conclusão sobre o que nós entendemos deste momento, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. E depois você é convidado, no domingo, às 17 horas, a estar com a gente e continuar a discussão. Agora vamos ouvir também a sua opinião e continuar esse desafio a entendermos aquilo que Deus tem a falar através de nós e com você também nesse estudo, ok? Então venha conosco e vamos estar trabalhando junto, pensando junto sobre a escola bíblica dominical. Dominical, a princípio, a primeira ideia que nós temos quando falamos de dominical, nada mais nos vem à mente no primeiro momento que se refere ao domingo, né? Afinal de contas, é quando a gente vai na igreja e tem um local lá para a gente estudar no domingo, né?
Mas eu queria primeiro trazer a palavra dominical ao original. E no original dominical, eu vou talvez falar errado a palavra aqui, mas é o dominicalis, né? E o dominicalis tem a tradução também que é pertence ao Senhor, ou o relativo ao pertencimento ao Senhor. Então, a escola bíblica daqueles que pertencem ao Senhor. E ela também tem a relação, logicamente, com o dia da semana que nós, eventualmente ou tradicionalmente, estudamos a Bíblia. E a primeira situação que eu trago para você, talvez você não conhecia, está vinculada exatamente a essa situação do pertencimento ao Senhor. Então, a escola bíblica dominical, elas têm a relação com a semana, mas ela tem a relação com aqueles que pertencem ao Senhor e que vêm buscar na palavra do Senhor alguma coisa diferente do que aquilo que busca em qualquer outro livro, em qualquer outro local. Então, nós temos um primeiro diferencial que eu queria chamar a tua atenção. E baseado nisso também, eu vou trazer um pouquinho da história para você. A escola bíblica dominical, ela tem uma origem na Inglaterra em 1736, quando o registro fala em 14 de setembro de 1736, quando foi buscado essa situação para atender as crianças de rua, que estavam ali sem estudos e sem um atendimento, e as pessoas daquela região resolveram buscar essas crianças para dar um atendimento a mais para ela dentro das igrejas com relação a isso. Então, ela tem também uma origem que é além daquilo que muitas vezes nós entendemos de ser abastecido só com um professor que estudou e chega lá para me ensinar ou ler a Bíblia e mostrar alguma coisa que eu não conheci. Isso também chama a nossa atenção. No Brasil, nós temos uma referência da primeira aula acontecendo em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 1855. Então, já faz aí alguns anos, alguns séculos, na verdade. E no ano 2000 se tinha mais ou menos uma estimativa que nós tínhamos em todo o mundo mais de 100 milhões de alunos e no Brasil mais de 10 milhões de alunos na escola bíblica dominical. Isso como referência só para você mais ou menos entender. Existe até associações de escolas bíblicas dominical no mundo todo. Se você for pesquisar isso, é algo que se tornou de fato muito relevante. Dado esse histórico de forma muito rápida, até porque eu não quero tomar muito mais tempo com o histórico, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você assim quiser, em Deuteronômio, no capítulo 6, e nós vamos ler o capítulo, no versículo 4, 5, até o versículo de número 9, tá? E eu vou ler esse capítulo através da língua na versão NVT, nova versão transformadora, só para ficar guardado nessa versão. E diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor e é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as no batente da sua casa e em seus portões. O autor de Deuteronômio está nos lembrando de que a palavra do Senhor, o nosso único Senhor, é tão importante que nós devemos amar esta palavra. Amar a palavra do Senhor. E escrever em todos os cantos da nossa casa, repetindo-as, conversando sobre ela, guardando no nosso coração. E esta como base, esse texto como base, eu chamo você a conseguir um pouquinho pensar sobre esta nossa dominical,
sobre o que nós entendemos ser o nosso domingo separado ao Senhor, pertencente ao Senhor, e o que aconteceu conosco nesse antes da pandemia. É fato que talvez você passou por um período onde você foi à escola dominical com seu pai, levado talvez até forçadamente, porque você tinha mais sono do que vontade de ir para a igreja, na escola dominical, e você não queria ir para lá. E o mundo foi passando por diversas transformações, e isso socialmente acontecendo, até os autores aí foram colocados, como o Peter Drucker, quando nós estudamos administração, e depois o próprio o nosso autor, não sei falar o nome dele corretamente, mas o Hannah Arendt, depois o Massey, e depois chegando até Bill Gates. Então nós passamos lá da sociedade pós-capitalista para pós-moderna, para pós-industrial, e nós fomos seguindo essa modernidade, e talvez você ache que a nossa escola dominical ficou na pré-caverna, ficou lá para os antigamente, lá para os nossos coloniais, e ela não servia mais para o dia de hoje. E nós estamos, como dizia o Bill Gates, na era da velocidade, e a nossa escola dominical não servia mais para isso. Então você talvez nem tinha mais vontade de ir na escola dominical. Isso nem tinha a ver com a pandemia, mas a escola dominical parecia que era principalmente na nossa igreja ali, que ocupava um espaço entre os dois cultos, e era mais um espaço para ocupar ali entre uma hora e outra, e você não dava mais a devida importância para ela. E isso não aconteceu só na nossa igreja. Isso estava acontecendo de uma forma geral em todas as igrejas que nós temos referências, em livros que a gente lê. A importância dada à palavra do Senhor e ao estudo da palavra do Senhor começou a se diminuir. Isso deu-se porque, de fato, eu e você, nós começamos a perder o interesse. Nós começamos a não valorizar mais a palavra do Senhor ao ponto de estudá-la de verdade. E a gente começou a trabalhar com a geração fast food, com a geração globalizada, onde a comunicação tem que chegar para mim via self-service. Eu pego o que eu quero, da maneira que eu quero, e você me fala o que eu quero ouvir, se não falar, eu passo para o outro. E você deixou de manusear a Bíblia, saber como operá-la, saber como cuidar dela. E, de repente, você não vai mais à escola dominical, você não consegue mais enfrentar esse desafio, e chegamos aí na pandemia. E na pandemia você tem acesso a uma série de informações, o self-service se ampliou, a internet está colocada a toda a prova, e você tem opções, e agora eu tenho até mais justificativas para assistir ou não. Poxa, é longe, eu tenho um vídeo só na minha frente, eu não quero mais estudar. Então, aparece uma nova situação, onde você se sente isolado. E a partir disso, a Dominicalis começa a fazer mais sentido, porque o domingo não é mais, talvez, o dia de estudar a Bíblia, a rotina não faz mais sentido, mas o pertencimento ao Senhor continua a fazer razão na sua vida. Então você começa a buscar a Deus numa intimidade, e você percebe que você precisa aprender mais de Deus. E a escola dominical está ali para isso, para que você possa ouvir, conversar, guardar no coração, conversar com seus filhos, conversar com outras pessoas, para começar a adquirir mais sobre isso. E esse momento que parece de tão distanciamento, pode ser o momento que você mais se apegue e mais entre em contato com o Dominicalis, com o pertencimento ao Senhor, para você se comunicar com o próprio Cristo. E a nossa igreja abriu essa opção para você poder ter uma escola dominical, onde você ouve através de uma mensagem gravada, e você ainda pode optar por voltar a conversar com os professores e outros alunos e tirar as suas dúvidas sobre este momento. Então, nós continuamos a invadir o teu espaço para que você possa se invadir e se encher do Espírito Santo. Mas e o depois?
o depois é o desafio. Porque você pode voltar ao velho normal, você pode voltar a sentar numa cadeira e ouvir um professor falar, você pode voltar ao velho normal e achar que continua sendo um espaço onde você não tem essa necessidade de sentar lá, mas você pode continuar ao Dominicales de pertencimento ao Senhor, estudando a Bíblia aos domingos, estudando a Bíblia durante a semana, conversando na internet, conversando pessoalmente e ampliando o teu chamado. Então, escola bíblica dominical. O dominical está ligado muito mais ao teu pertencimento ao Senhor do que ao dia de você estudar a Bíblia. E o chamado aqui é muito maior do que um chamado de você estudar a Bíblia no domingo. A tua Bíblia ficar isolada numa gaveta ou pegando a poeira durante a semana, mas você poder detalhar a Bíblia. E nós temos a intenção de continuar conversando, mesmo depois, quando pudermos estar juntos, utilizando as ferramentas da internet para continuar crescendo no Senhor. E o dominical do nosso encontro pessoal para estar junto estudando, sendo ampliado para o Dominicales do pertencimento ao Senhor, do teu investimento no estudo. Não podemos esquecer que a gente continua tendo em Cristo e na sua palavra o nosso guia de fé e de prática das ações que guiam a nossa vida. Essa é a primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Elmo, é contigo. A gente está de trás para frente, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, como diz o presbítero Carlos Alberto. Presbítero Luiz também, boa noite. Meus irmãos e amigos queridos, esses que estão aqui comigo e esses que nos assistem. Carlos Alberto Júnior, meu querido Júnior, falou do Dominicales dominical e me deu a incumbência de falar do Bíblica, obviamente, escola bíblica baseada na palavra de Deus, na Bíblia, por isso que a gente chama de escola bíblica. Mas eu queria aproveitar e falar, além do fato de ser bíblica, um pouco da nossa atitude em relação a essa questão de estudar a Bíblia. E quando a gente fala em escola bíblica dominical, dificilmente a gente consegue dissociá-la de conhecimento. Eu acho que essas duas palavras acabam sendo sinônimas, né? Escola bíblica e conhecimento. E eu queria abordar um pouco sobre isso, sobre um pouco da nossa atitude frente a essa escola bíblica. Quando a gente pensa em conhecimento, e a gente está falando, obviamente, de conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, a gente costuma separar aí os convertidos dos não convertidos. E a gente acha que uma vez que a gente aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós automaticamente passamos a conhecer a Deus. E se você já não sabe disso, deixa eu te dizer que isso é uma inverdade. E, infelizmente, a gente tem muito crente dentro das nossas igrejas, dentro da nossa igreja, completamente estagnado no conhecimento da palavra. Muitos crentes que não leem a Bíblia diariamente, não buscam se aprimorar no conhecimento acerca do reino de Deus e do próprio Deus. Talvez estes a gente possa verdadeiramente dizer que estes pararam no tempo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá na sua primeira epístola, no capítulo 15, verso 34, Paulo diz assim: tornai-vos à sobriedade, né? Voltem a ser sóbrios, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E ele termina dizendo: isto digo para vergonha de vocês. Paulo está falando aos crentes de Corinto. E ele diz:
alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para vergonha de vocês. A gente tem muito texto bíblico que fala da importância de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, mas nesse momento eu queria falar um pouquinho no sentido inverso, ou seja, dos danos causados pela falta de conhecimento, ou dos danos causados pela ignorância, podemos dizer assim. O primeiro texto que eu queria usar, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, falando do povo de Israel, focado ali no Reino do Norte. Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, eu vou me ater somente ao início do versículo aqui, quando ele fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. De maneira similar, o profeta Isaías diz lá no capítulo 5, verso 13, que o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A seriedade das palavras dos profetas já deveria ser suficiente para que a gente pudesse refletir e entender que a falta de conhecimento traz destruição ao povo de Deus. Isso é um primeiro dano que eu queria trazer. É um povo, como o povo de Israel, que apesar de toda a revelação da parte de Deus, apostatou da fé, tornou-se idólatra, porque lhe faltou conhecimento. Um segundo dano que eu queria trazer vem do Evangelho de João, no capítulo 8, os versos 31 e 32, um texto muito conhecido por todos nós. João diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O verso 32, talvez mais conhecido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto nos ensina que se o conhecimento acerca da verdade nos liberta, a gente pode constatar que a falta de conhecimento nos torna escravos. Portanto, dois danos que eu queria trazer aqui, causados pela falta de conhecimento de Deus ou pela ignorância. Primeiro, que a falta de conhecimento de Deus nos leva à destruição como povo. E, em segundo lugar, a falta de conhecimento nos escraviza. Nos escraviza, ora pelo pecado, ora por todo tipo de vento de doutrina, sobre o qual não temos conhecimento suficiente para refutar. Paulo fala disso lá em Efésios, capítulo 4. Ou seja, mesmo pelo sofrimento físico ou psicológico, que a gente pode ser acometido pela falta de conhecimento de quem é Deus e quem somos nele, por exemplo. A gente teve na aula passada nosso irmão seminarista Samuel falando exatamente disso, das crises, de como enfrentamos as crises e de que muitas vezes passamos a ser escravos das circunstâncias, porque a gente não conhece o Senhor que está por trás de tudo isso. A falta de conhecimento nos leva à destruição, a falta de conhecimento nos leva à escravidão. Acho importante lembrar que, antes que a gente pense que essa história de falta de conhecimento de Deus é apenas para os não convertidos, nem estes serão desculpados de conhecerem a Deus, né? Paulo, lá em Romanos, no verso 20, diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, ou seja, a criação revela a Deus, de forma que tais homens são indesculpáveis, tais homens, os que dizem não conhecer a Deus, os que dizem que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, esses homens são indesculpáveis, é o que Paulo fala. A verdade é que, se dos não convertidos já será cobrado conhecimento de Deus, quanto mais a nós, crentes em Cristo, nos é demandado caminhar muito além na busca pelo conhecimento de Deus.
preciso que a gente esteja atento por fato de que a falta de conhecimento do povo de Deus não é somente algo terreno, mas espiritual. Paulo, de novo falando à igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 10, nos versos 4 e 5, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A gente precisa entender que, apesar da necessidade do nosso esforço, existe uma conspiração no mundo espiritual contra o conhecimento de Deus. Não há nada mais eficaz, ou não há forma mais eficaz do que o diabo deter o crescimento da igreja, do que fazê-la permanecer na ignorância. Mas a gente também precisa ter em mente que, para nos ajudar nessa batalha espiritual, a gente não está nessa jornada do conhecimento sozinhos, né? Não é somente o nosso esforço que nos leva ao conhecimento de Deus, mas a gente conta com o auxílio do Espírito Santo, que transforma as letras, a informação, no mais profundo conhecimento a respeito de Deus. Isso se chama revelação. Então, vamos lembrar de que a falta de conhecimento causa profundos danos a nós, né? E que a gente precisa buscar esse conhecimento. Depois eu volto para falar um pouco como é que a gente pode, ou qual é o antídoto para a gente buscar esse conhecimento. Luiz. É a vez. Muito bem, então o Júnior falou um pouco sobre a questão de dominical, né, nessa ordem invertida aí. Não me pergunte por que está invertido, né, mas o que acabou ficando. O Elmo falou da questão bíblica. Eu vou falar como professor, talvez, que é sou professor, minha profissão é de professor, né? Então, falar de escola, e a escola bíblica dominical, obviamente, né, a gente já sabe, é muito óbvio, é o lugar de estudo. Então, se tem um lugar onde a gente estuda, é a escola. E no nosso caso, obviamente, o que a gente está falando é do estudo, e a nossa matéria é justamente a Bíblia. E é difícil a gente exagerar a importância do estudo da Bíblia para o cristão. E eu tenho que falar aqui, né, que há uma diferença entre leitura e estudo. Leitura, normalmente, você dá para fazer de uma forma mais descontraída, relaxada, sem muito compromisso, sem muita atenção, né, nos momentos de lazer. No entanto, o estudo dá trabalho. Então, quando a gente se volta e se coloca na posição de estudante da palavra de Deus, isso vai exigir de nós algo mais do que simplesmente de leitores da palavra de Deus, né? O estudo exige reflexão da nossa parte, exige esforço da nossa parte. A gente vai precisar de ajuda com frequência para fazer esse estudo. No entanto, essa questão do estudo da palavra, né, é algo a qual o próprio Senhor, Deus, nos convoca, né? O Júnior já comentou logo no começo do texto ali de Deuteronômio 6, né, que fala: você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e que no Novo Testamento a palavra coração, os autores do Novo Testamento, para deixar claro o que significa coração, eles falaram: amarás o Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, né? E que esse amar, vem no versículo seguinte de Deuteronômio, significa colocar essas palavras, esses mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor diz no nosso coração, inculcar nos filhos, falar disso assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, quando for deitar, levantar. Ou seja, isso envolve muito mais do que uma leitura superficial. Está embutido aqui não só que você vai estudar, que você vai inculcar isso em outras pessoas, você vai ensinar, e que você vai se envolver de uma maneira muito mais do que superficial
com a palavra de Deus, né? Salmo 1, 2 também diz que o nosso prazer, ou que o prazer ali do salmista, está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, ou seja, um prazer, um amor pela palavra, como disse aí também o Júnior e o Elmo, e que esse amor pela palavra se traduz numa meditação, ou seja, no fato de você refletir, de você estudar a palavra. E no Novo Testamento não faltam exemplos e exortações ali no sentido de que a gente seja um estudante da palavra. Eu saliento aqui o texto de 2 Timóteo 2,15, em que Paulo, ele falando ao jovem pastor Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é uma instrução não só para pastores ou para quem esteja num cargo aí de supervisão dentro da igreja do Senhor, mas isso é para todos nós. E esse manejar bem a palavra do Senhor envolve estudo, né? Um autor cristão conhecido, J.I. Packer, escreveu muitos livros clássicos aí da literatura cristã, Conhecimento de Deus e outros, né? Ele diz assim na introdução de um livro do Sproul, ele diz: se eu fosse o diabo, por favor, sem comentários, um dos meus primeiros alvos seria fazer com que as pessoas parassem de estudar a Bíblia. Eu tentaria distrair todos os ministros da pregação e ensino da Bíblia e espalharia o sentimento de que o estudo direto desse livro antigo é um fardo adicional que cristãos do século XXI não precisam carregar e que não perdem nada se não estudarem a Bíblia. Eu semearia dúvidas a respeito da sua verdade e relevância, do seu bom senso e da sua praticidade. E se alguém ainda insistisse em lê-la, eu persuadiria de que o benefício dessa prática está nos sentimentos nobres e tranquilizadores, né? Uma espécie de arrepio espiritual. Você leu, tem assim, um arrepio e que a leitura da Bíblia produz, e não naquilo que ela realmente diz. Acima de tudo, né, continua Packer ali falando que se ele fosse o diabo, ele faria. Ele diz: acima de tudo, eu tentaria fazer com que não usassem as suas mentes de uma maneira disciplinada para captar a mensagem da Bíblia. Lloyd Jones, nesse mesmo sentido, também um outro autor, pastor inglês conhecido, médico também, já falecido, e ele escreveu que, invariavelmente, ao longo do ministério dele, pastoral, longo ministério, ele diz: as pessoas que tiveram problemas de fé eram sempre as que deixavam a desejar em termos de conhecimento intelectual das Escrituras. Ou seja, a gente está lidando com alguma coisa que é muito fundamental, algo que Deus diz e algo que a gente percebe tem uma importância tremenda na vida do cristão. Não somente a leitura, eu quero ir além, o estudo da palavra de Deus, né? Eu acho que talvez antes dessa pandemia, essa percepção que a gente tinha da importância da palavra de Deus talvez não fosse tão aguda como tem sido nesses dias de pandemia, porque agora a gente percebe o quanto a gente precisa de acalento, a gente precisa de esperança, a gente precisa de rumo, e muitas vezes são nesses momentos de crise que a gente percebe o quanto precisa de Deus e da sua palavra. E isso a gente observa, né, muito mais, talvez, pessoas buscando e sendo também expostas a mensagens bíblicas online. A gente tem notícia de quantos cultos familiares que começaram a acontecer justamente nesse momento de pandemia, que antes não aconteciam. Mas, efetivamente, né, quando a gente vai estudar a palavra de Deus a sério, a gente encontra algumas dificuldades. Essencialmente, existem, talvez existam mais, mas eu consegui pensar em 3 desculpas que geralmente as pessoas dão para não estudar a Bíblia. A primeira desculpa é de que a Bíblia é difícil de entender e que somente pessoas com formação teológica são capazes assim, de extrair a mensagem. Então, alguns pensam assim: então vamos deixar o estudo da Bíblia para profissionais. É o pessoal, pastor, missionário, enfim, quem tem formação teológica é que vai estudar a Bíblia. Outros dizem: olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo.
E essas pessoas gostariam de ouvir alguém dizer assim, olha, é mesmo, ler a Bíblia não é para qualquer um, mas na realidade, não é? A exortação de manter a palavra e os mandamentos do Senhor claros e aprofundados e buscar mais e mais o conhecimento dessa palavra por meio do estudo é uma exortação para todo crente. O problema é que às vezes a gente se sente culpado e a gente quer acalmar a nossa própria consciência de termos negligenciado o nosso dever de estudar a Bíblia como cristãos. De fato, há certas passagens que são difíceis e nós precisamos uns dos outros para entender a palavra, mas a mensagem fundamental da Bíblia é perspícua, né? Esse é o termo lá usado pelos reformadores para dizer que a mensagem é clara para qualquer leitor. Né? Se a gente pode entender uma notícia que a gente lê no jornal, numa mídia de comunicação, a gente pode entender a mensagem da Bíblia. O segundo mito, a segunda desculpa que se tem com relação à Bíblia é que dá para entender a mensagem da Bíblia lendo versículos aqui e ali. Poucos diriam isso assim de forma aberta e clara, mas muitos agem dessa forma. São pessoas que leem a Bíblia, não a estudam, e leem a Bíblia como pescando versículos aleatoriamente, um aqui, outro ali, e às vezes até desviando, talvez inconscientemente, de alguns versículos que incomodam. Né? Mas a gente não pode lidar com a Bíblia dessa forma. Né? Eu, nesse período de pandemia, eu sou geralmente o escalado aqui em casa para fazer compras. E a parte que eu menos gosto de fazer compra é na parte de verdura e fruta. Porque é muito chato, eu estou com o celular na mão, quero encostar em muita coisa e é sempre complicado. E a gente não pode estudar a Bíblia como a gente faz compra no supermercado nessa sessão. Né? Pegando uma fruta que eu gostei, deixando outra fruta de lado, pegando um legume aqui, deixando... Não é assim a nossa relação com a palavra de Deus. Nós temos que tomá-la como um todo. Não nos compete pegar alguma parte e descartar outra parte, como se fosse aí menos relevante ou menos importante. Muito mais se o critério para descartar é porque essa parte aqui não me deu nenhum arrepio espiritual, ou porque essa parte aqui está me falando um negócio que eu gosto, que eu queria ouvir. Então, tipo, Deus vai te livrar, Deus vai te curar, Deus vai te dar livramento, te dar a vitória, tal. Então, essa parte eu leio e outras partes não. E a terceira questão aqui, e eu já estou caminhando para o meu tempo aqui, é que também eu acho que é uma desculpa que a gente dá para não estudar a Bíblia, é a desculpa de que é possível terceirizar o estudo da Bíblia. Né? Isso tem a ver com as outras anteriores, de que tem gente que pensa que o estudo do pastor já é suficiente para me alimentar e para me instruir. Mesmo porque, né, alguns pensam, eu leio aquele texto e eu nunca ia pensar aqueles 3 pontos que o pastor citou. Jamais eu ia conseguir. Então, eu desisto. Imagina, eu jamais conseguiria ler a Bíblia. Então, é melhor que ele faça e eu fico aqui numa posição um pouco mais passiva. Eu estou falando do pastor, mas qualquer tipo de instrução, né? Se por um lado talvez a gente esteja nesse momento, né, mais consciente da nossa necessidade da Bíblia nesse momento de pandemia, por outro lado a gente pode ser grandemente tentado nesse momento a terceirizar o nosso estudo, a simplesmente transferir o estudo para outros e a não nos envolvermos pessoalmente e de forma profunda no estudo da palavra. E o que, na minha percepção, o que acontece não é... A gente tem dificuldades, às vezes, em estudar a Bíblia, e normalmente, na prática, na realidade, não é porque ela é difícil de entender, ou porque a Bíblia, para alguns, parece entediante, mas é porque o estudo da palavra dá trabalho. E, na verdade, a gente tem preguiça, né? Não é que falta inteligência da nossa parte ou falta formação teológica da nossa parte, mas, na realidade, o que nos falta é paixão, amor pela palavra de Deus. E se a gente não estuda a palavra de Deus,
ao ponto, ou não se dedica e não ama a palavra de Deus ao ponto de estudá-la de forma pessoal, individual e coletiva, é porque também a gente não ama o seu autor. Amar a Deus é amar a sua palavra. E amar a palavra de Deus é estudar a palavra de Deus. Como diz lá Jesus em João 14, né? Eu já citou aí também do próprio Evangelho de João, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que é ter os mandamentos de Deus? É estudar esses mandamentos, conhecer esses mandamentos e guardar esses mandamentos na mente e no coração e permitir que eles se transformem em vida prática. Elma, eu te devolvo a bola aí para você continuar. Legal, Luiz, indo na mesma linha, né? A gente falava de conhecimento dos danos, da falta de conhecimento. O Luiz agora falou da necessidade de um esforço, né, pessoal. Obviamente a gente precisa buscar o conhecimento, acho que isso já tá claro. Em Provérbios, no capítulo 18, verso 15, o autor nos diz que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Portanto, existe um esforço necessário da nossa parte em buscar esse conhecimento. Esse conhecimento não vai vir através dessa passividade que o Luiz estava falando nesse momento, né? E apesar de termos a revelação de Deus através de sua criação e do firmamento, o conhecimento mais profundo a respeito dele só nos é possível através da sua palavra. Paulo escreve a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 3, verso 16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente só tem condições de crescer nesse conhecimento. Eu disse antes que é uma jornada de aumentar esse conhecimento até tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, através da Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, como disse o Júnior na introdução. O mesmo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10, diz: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, como disse o Luiz ali, né? Citando o Evangelho de João, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, falando da palavra de Deus. E, por fim, o apóstolo Pedro, na segunda epístola, no capítulo 3, verso 18, nos exorta dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só tem um jeito da gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É conhecendo Jesus da Bíblia. Não somente o Jesus dos Evangelhos, mas o Jesus falado e profetizado no Velho Testamento, e também falado no Novo Testamento. É somente através da palavra de Deus que a gente pode crescer nesse conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, é nossa responsabilidade buscá-lo. A gente, como diz Provérbios, a gente precisa intencionalmente estar atrás deste conhecimento, sabendo que o Espírito Santo está disposto e disponível para nos revelar a palavra. Não é um conhecimento natural, mas um conhecimento que nos é revelado a partir da nossa busca incessante por esse conhecimento que advém a partir da palavra de Deus. É uma jornada extraordinária que vai nos poupar dos danos que a ignorância pode nos trazer. E a escola bíblica dominicalis, a escola bíblica, é um instrumento formidável que nos ajuda nessa jornada, seja antes da pandemia, seja em quarentena, seja no novo normal, no formato presencial, seja à distância, seja numa mescla
de tudo isso, aqui estamos enquanto EBD, né, usando essa ferramenta formidável que também foi revelada por Deus, tenho certeza disso, né, auxiliando a todos no crescimento do conhecimento de Deus. Luiz. Sim, a conclusão, né? Bom, o nosso propósito, desculpa, o nosso propósito com a aula foi refletir um pouco sobre a EBD nesse tempo de pandemia e o que deveria ser o novo normal da EBD aí na sequência, depois de passada, né, essa pandemia, Deus sabe quando, né? O fato é que essa pandemia tem nos feito aí questionar muitas das coisas que a gente fazia automaticamente e talvez valorizar também algumas coisas as quais antes a gente não dava muita importância, né? Algumas coisas ficam muito claras, ou se tornaram muito claras com relação ou coisas que a gente agora consegue enxergar nesse momento de crise, de pandemia, coisas que antes a gente não conseguia ver com clareza, né? No que toca aí a EBD, para a gente encerrar, né? O propósito da EBD não é engordar intelectualmente as pessoas, né? Criando uma espécie assim de uma elite intelectual. O propósito da EBD não é fornecer um espaço aqui de demonstração de conhecimentos bíblicos, em cada um fala o quanto conhece da Bíblia, nem de servir de plataforma para que egos se exaltem por conhecimento ou por carisma. A EBD não tem como propósito discutir assuntos polêmicos com o único objetivo de polemizar. A EBD não é lugar também para expressar opiniões pessoais, em que cada um fala do que acha a respeito de qualquer assunto, né? E na crise, na pandemia, fica claro para nós qual que é a essência, o objetivo principal da EBD. Na verdade, a escola bíblica é um lugar para estudo conjunto da Bíblia. E a gente precisa uns dos outros para estudá-la, para entendê-la corretamente. Mas, por outro lado, também a EBD é uma ferramenta da igreja para nos motivar, para nos dar suporte ao estudo individual, persistente da palavra de Deus, que nos leve aí a um relacionamento mais profundo com Jesus, a uma firmeza maior em tempos de adversidade. Então, com toda essa pandemia, o que fica claro com relação à EBD é que a essência da EBD é o estudo da palavra. E isso a gente precisa ter bastante claro diante de nós como uma responsabilidade que Deus nos deu. Nós precisamos estudar a Bíblia individualmente e de forma a ter um compromisso pessoal com esse estudo, mas nós precisamos também estudar a palavra de Deus juntos para nos motivarmos mutuamente, para nos aprofundarmos e para evitarmos más compreensões. E a EBD tem sido esse instrumento maravilhoso de Deus para nos ajudar em tudo isso. Então, esse é um pouco o nosso desafio para você, recuperar a essência do que é o espírito da escola bíblica dominical. Que a gente tem um tempo de estudarmos juntos e um tempo de compartilharmos. Júnior, você quer complementar aí? Luiz, então quer dizer que antes, ou durante, ou depois, eu preciso me envolver, participar e estudar? Esse estudo da Bíblia, né, esse estudo da palavra de Deus é algo profundamente encorajado na Bíblia. A gente tentou citar alguns dos milhares de textos que falam disso, dessa vontade de Deus que a gente estude a sua palavra, não é? E que a gente se aprofunde no conhecimento dele, da sua vontade. Então, isso é algo que Deus designou para nós. E a EBD tem esse papel, por ser escola, né? Eu falei da parte de escola, não considerando menos importante as outras,
mas ela tem esse papel de aprendizado, de ensino, e isso é, na verdade, para que pessoalmente a gente possa crescer nesse estudo, mas que a gente precisa uns dos outros para poder entender a palavra de forma correta e para nos encorajarmos e para também esclarecermos dúvidas uns dos outros e crescermos, né, no conhecimento de Deus. Então, a IBD tem um papel muito importante, eu vejo como o principal instrumento de Deus da igreja nesse sentido. O mestre, qual é o maior mandamento dessa lei? Diria Mateus 22:36. E a resposta está lá. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Eu acho que é exatamente isso que a EBD representa. Entendimento, a alma e o coração desse amor ao Senhor. Uhum. Eu gosto, a Michele compartilhou do Alexandre, compartilhou uma vez, né, que ela orou para que Deus lhe fizesse com que ela amasse a palavra de Deus. Eu espero, ela vai estar lá assistindo a aula, eu suponho. Então, acho que é autorizado, né, Michele? Mas, e ela falou que começou a perceber como ela começou a amar de fato a palavra de Deus. E isso é algo que a gente precisa de fato desenvolver no nosso meio. Amar tanto a Bíblia que a gente quer conhecer mais, a gente quer ler mais, a gente faz isso não por obrigação, mas por amor ao Senhor. E a gente tem essa ferramenta aí nas nossas mãos da EBD para nos ajudar nisso. Amém. Amém. Luiz, você ora a Deus para que Ele possa aumentar esse amor a Ele e a palavra dEle nas nossas vidas? Claro. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Queremos te pedir perdão pela nossa preguiça, muitas vezes, as desculpas que damos para não darmos mais atenção à tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor colocou para nós. E pedimos a Deus a orientação, o poder, a força do teu Espírito para que possamos perseverar no estudo pessoal dessa tua palavra e que possamos assim, ó Deus, encorajarmos uns aos outros, possamos instruirmos uns aos outros, ó Pai, de forma que cresçamos no conhecimento do Senhor, da tua vontade. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada, que o Senhor possa despertar tantos outros, ó Deus, para um estudo profundo da Tua Palavra, para que possamos crescer, ó Deus, como cristãos em maturidade, crescer no conhecimento da Tua vontade e assim glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Vai lembrar que domingo às 17 horas, como você disse no início, estaremos ao vivo, certo? Para debater um pouco mais. Eu queria convocar e fazer um desafio para quem estiver assistindo essa aula, para que esteja conosco domingo às 17 horas, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Desafio aceito. Um abraço a todos. Deus abençoe.